Fala galera, beleza? Passando para trocar uma ideia com vocês por aqui, porque eu tenho visto muito de vocês chateados, porque os editais coincidiram, pelo menos vários editais da área fiscal coincidiram com provas em março, e eu vejo alguns de vocês desanimados porque estão perdendo algumas oportunidades. Quando você tem concursos coincidindo em data de prova, realmente você tem que fazer algumas renúncias e de fato perder uma outra oportunidade que você poderia aproveitar em condições normais de temperatura e pressão. Mas eu quero mostrar para vocês um outro lado da moeda, que eu já vi alguns enxergando, mas talvez você não tenha se dado conta do que uma coincidência de provas em datas muito próximas pode trazer para você de oportunidade. É inegável, galera, que as provas ali que estão batendo ali em março, vão te obrigar a escolher um concurso. Quando a gente fala de Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo, você vai ter que escolher, porque em muitos casos a data coincide, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas até quem vai fazer Mato Grosso ali depois de São Paulo, depois de alguma outra prova, meio aos trancos e barrancos, não vai chegar em Mato Grosso da forma que poderia chegar, dificilmente vai conseguir competir com quem está focando em Mato Grosso desde já. Então, bem ou mal, você vai ter que fazer uma escolha de um concurso principal e abrir mão de outros três, ou pelo menos disputar os outros não em igualdade de condições. Beleza, eu concordo com vocês nisso aí. Só que é o seguinte, primeiro, quando você tem tanta prova coincidindo, você tem uma competitividade muito menor nessas provas. Por exemplo, a gente tem oportunidades aí tipo Pará, que estão sendo pouco visado, que vai ter uma nota de corte muito diferente do que teria se o Pará tivesse vindo sozinho. E vai ter muita gente que vai passar nesse concurso do Pará, e vai passar também no Mato Grosso e no Rio Grande do Norte, só porque esses concursos vieram acompanhados de outras provas muito atrativas. Não vou nem falar que São Paulo é uma prova que atrai todo mundo, porque isso é meio óbvio. Mas enfim, essa condição da coincidência de concursos faz com que você, que muitas vezes não teria chance de concorrer num concurso desse, pelo menos para ficar nas vagas, passe a ter, né, essa condição. Mas eu quero falar sobre outro fator que também é pouco falado e pouco pensado por vocês, que é o seguinte: a fila vai andar. E com essa fila andando, para os concursos seguintes, até Goiás ali, né, em maio, e DF, Bahia, que virão na sequência, você vai ter uma concorrência muito menos qualificada do que você teria se esses editais viessem antes dessa leva. E isso não é muito considerado por vocês. Eu quero trazer um exemplo aqui bem concreto disso para vocês terem ideia do efeito que a fila andando traz em nota de corte e dificuldade de concurso. Em 2013, a gente teve o famoso concurso da Cefaz São Paulo com 885 vagas. Vocês estão careca de saber, mas o que aconteceu? Esse concurso varreu a fila. Você pega ali pelo menos os 800 melhores que estavam estudando, passaram nesse concurso. A Cefaz São Paulo não é um concurso escada, não é aquele concurso que o cara passa e continua estudando. Então ele ficou com o nome nas vagas, ele parou de estudar, ele saiu definitivamente da fila. O que aconteceu? Logo na sequência, nós tivemos a coincidência de 3 fiscos aplicarem a prova no mesmo dia. E 3 fiscos muito bons. Quais foram eles? Receita Federal, ISS São Paulo e o ISS Floripa. Isso ali no primeiro semestre de 2014. O que aconteceu? Eu posso falar com propriedade para vocês dessa prova porque eu fiz o ISS São Paulo, de 2014. Essa prova ela foi aplicada pela Cetro, que não é uma banca difícil, não é uma banca muito conhecida, mas é uma banca que não se compara, por exemplo, ao grau de dificuldade da FGV. Nós estamos falando de um edital que teve 80 vagas para ampla concorrência, 80 vagas gerais, perdão, para o cargo de auditor raiz, do ISS São Paulo, e acho que foram 18 vagas totais para TI, né, do ISS São Paulo. Na ampla concorrência você tinha 60 para o cargo de auditor raiz e 13 para o cargo de TI, tá? E a prova não foi difícil, tá? Fiz essa prova, galera, prova de nível mediano. Você faz ideia qual foi a nota de corte para ficar nas vagas do auditor raiz desse ISS São Paulo 2014? Você ficar entre os 60 da ampla concorrência, você precisava fazer 67,88%, 67,88%. Isso aqui nunca teria sido desta forma se essa prova tivesse sido antes da prova de São Paulo 2013, do Cefaz São Paulo, ou não tivesse coincidido com a prova da Receita Federal e do ISS Floripa. Para ficar nas 13 vagas da ampla concorrência do cargo de TI, a nota de corte, para você passar para auditor fiscal de TI do ISS São Paulo 2014, a nota de corte foi 61,88%. Vejam bem, 61,88% para você ficar entre as 13 vagas da ampla concorrência. Vocês percebem a oportunidade que esse ISS São Paulo foi só porque ele coincidiu com a Receita Federal e ISS Floripa e porque ele veio depois de uma limpeza de fila que você faz São Paulo 2013 proporcionou? A gente está passando por uma fase de limpeza de fila e muita gente boa está saindo, muito dinossauro está estudando há muito tempo. Vai passar, vai sair da fila e essa fila vai ficar mais tranquila de você furar ou de você entrar e cravar sua vaga nos concursos seguintes. Beleza, você perdeu algumas chances agora, talvez você tenha que
que renunciar a algum concurso que você queria porque tá muito em cima, veio tudo junto, mas você vai ter na sequência Goiás aplicando prova em maio, você vai ter Cefaz DF, você vai ter Cefaz Bahia e você vai ter concurso em 2027 e você vai ter concurso em 2028 e 2029. Os concursos não acabaram. Você vai ter uma baita limpeza de fila agora que pode te ajudar, inclusive, a cravar a sua vaga antes. Vou trazer mais um efeito para vocês que essa leva grande de concursos traz. Você sabia que em março vai ter ISS Barueri, com inicial de 12 mil, prova? Vai ter ISS Arraial do Cabo, também pagando ali na faixa dos 10, também em março. ISS Mauá, você sabia? Pagando 8 mil. ISS Bauru, ninguém tá falando disso. ISS Bauru, ninguém tá falando, porque é tanto concurso que começa a pintar umas oportunidades que ninguém percebe, assim, galera, às vezes fica sabendo, mas nem, não vai fazer, não dá tempo, não perde tempo se preparando para aquilo para não abrir mão dos concursos grandes. Sofra por ter perdido ali um ou outro concurso, mas enxergue a oportunidade que esse monte de edital junto traz para você, tanto nesses editais, para escolher um ali e competir com muito menos gente, como para os concursos seguintes, com fila esvaziada. Tranquilo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham isso em mente. Estudem bem para as próximas provas. Tem muitas oportunidades vindo por aí. Essas não são as últimas oportunidades do mundo. E desejo boa sorte para vocês que estão se preparando. Tranquilo? Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos junto!